Fala galera, está começando mais um Enrolados Podcast, onde o papo é leve, mas a conversa é profunda. Solta a vinheta. Hoje nós vamos falar sobre empoderamento de verdade. Para isso, eu recebo aqui uma mulher incrível, psicóloga, psicanalista, idealizadora do projeto Entre os Nós e mentora de mulheres. Com a gente hoje, Rosângela Lenhel. Muito bem-vinda à nossa mesa, muito bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer te ter aqui essa noite. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, poder participar e também contribuir com vocês para a gente ir trabalhando e trilhando esse caminho do empoderamento de verdade. É verdade. Empoderamento de verdade é verdade. Para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, da sua infância, como é que foi a Rosângela pequenininha, até chegar hoje. Eu sei que é muita história, né? O Sim, tempo não nos muito permite, tempo. mas acho que dá para a gente, de repente, dar uma resumida. Como é que você Tá. conheceu o Fábio? O Fábio está aqui também presente no nosso estúdio. Dá um oi, Fábio. Tem que falar alto? Oi. Então, Você é filha única? Não sou filha única, a minha vida é um pouco enrolada. Não tem Entendeu? problema não. Ah, de todo mundo. A minha vida é um pouco enrolada, né? Eu não sou filha única, inclusive, vou adiantar um pouquinho a história. Pode falar. Acho que depois de 38 anos, depois de 38 anos, eu fui me reencontrar com a minha mãe, e nesse reencontro veio ainda de quebra 5 irmãos. Caramba. E 22 sobrinhos. Jesus. Mas na minha família de origem mesmo, foi criada com umas 2 irmãs, que é por parte de pai. E eu fui criada com meu pai, com a minha madrasta, até mais ou menos os 15 anos. Eu não tive uma vida assim difícil, mas tive uma vida Complicada? complicada sim, porque o meu pai, ele vivia o presente, não era uma pessoa que pensava muito no futuro, mas em contrapartida eu tinha minha madrasta, que é uma pessoa que sempre me impulsionou, sempre me incentivou a estudar, e se hoje, né, eu tenho alguma graduação, uma formação, é graças a ela também, que mesmo apesar das dificuldades dela, das fragilidades dela, sempre me incentivou, me impulsionou muito a estudar, e ela dizia que era para ser alguém na vida. Então, assim, eu sempre segui isso, sempre fui uma menina estudiosa, levada, muito levada, inclusive. Você é a mais velha? Você Eu era sou a mais mais velha. Sou a mais velha tanto dos outros 5 que eu reencontrei e conheci, como também da minha Das família outras de duas. origem das outras 2. Eu sou a mais velha. Sou a sobrinha mais velha, sou a irmã mais velha. Então, Eita. assim, sou a tia mais velha, né? Tudo mais velha. E aí, em contrapartida com isso, a gente teve, assim, uma infância... Eu tive uma infância boa, mas muito complicada, porque a minha madrasta, ela era uma pessoa muito... Hoje em dia, eu entendo, né? Estando no lugar que eu estou, eu vejo que ela era uma pessoa que precisava muito de ajuda, né? Tinha os traumas dela interno, tinha as fragilidades dela também, o meu pai também. Então, isso contribuiu para que o nosso lar fosse muito disfuncional. Eu cresci em meio de brigas, de desavenças. Com 15 anos, mais ou menos, eu tive que me virar. Tive que cuidar da minha vida sozinha. Tive que fazer as minhas próprias escolhas. Eu digo que eu sou uma fruta que amadureceu antes do tempo. Caramba. Porque quando você tem um período, né? Da primeira infância, da segunda infância, pré-adolescência, adolescência. Então, é importante a gente tratar, viver isso, Viver o momento, as né? suas fases. E eu não tive muito isso. Eu sempre fui uma pessoa com muitas responsabilidades, né? Eu fui mãe cedo, aos 16 anos eu fui mãe. Então, isso também foi uma coisa muito difícil. E na época que eu fui mãe, no caso, meu pai e minha madrasta já haviam se separado, e eu me vi sozinha no mundo, eu comigo mesmo, né? Mas eu sempre tive vontade de fazer as coisas, de conseguir as coisas, de ter uma vida estruturada. Casamento não fazia parte dos meus sonhos, embora hoje eu sou casada com o Fábio, temos 34 anos de casado. Caramba. Temos 4 filhos, né? 2 é do coração dele, 2 somos nós mesmos.
tenho 2 netos, 2 genros, então assim, tem uma família inclusive grande, Sim. mas como a palavra de Deus diz E que... você não tinha o desejo de ter família? Não, eu não fui criada para construir família, eu fui criada para ser independente, dona do meu nariz, cuidar da minha vida e ter uma carreira. Então, assim, tudo foram acontecendo de formas diferentes, porque, como eu falei, eu vim de uma família muito disfuncional. E quando eu tinha acho que 13 ou 14 anos, a minha madrasta deixou meu pai, já não queria mais viver com ele, mas ele tinha uma paixão doentia por ela e não deixava ela viver a vida dela. E ele ficava atrás dela. Foi um período muito complicado. Eu, nesse período, devido a tantas dificuldades, eu tentei o suicídio Caramba. nessa época. Tinha quantos anos, você lembra? Eu tinha mais ou menos 15 anos. Eu tinha 15 anos nessa época, quando eu tentei o suicídio. Por quê? Porque era uma vida muito difícil nesse sentido, né? Muitas cobranças. O meu pai queria que eu desse conta dela, porque ele não aceitava a separação. E ele, na época, jogava, né? Como é que fala? Trabalhava com contravenção. Ele era escritor de jogo de bicho. Isso. E aí, na época, tinha acontecido alguns problemas. E ele precisou sair do lugar que nós morávamos e foi para um outro lugar. E isso facilitou a separação dos dois, que era o que ela já queria, mas ele não queria. Só que isso contribuiu para que ele se afastasse e, em contrapartida, ele queria que eu desse conta de uma pessoa que eu não sabia como que eu ia fazer. E aí, o que aconteceu nessa época? Com 15 anos, quando eu fiz 15 anos, eu saí com umas colegas. Quando eu cheguei em casa, minha casa estava toda quebrada. Caramba. Porque o meu pai e a minha madrasta, eles tinham brigado. E ela era aquela pessoa totalmente agressiva, quebrava tudo dentro de casa e partia para cima. Ela realmente era um lar onde a gente não tinha falta, assim, de recursos financeiros, porém a gente tinha essa falta de, não digo de amor, mas de estrutura, né? E aí ela era essa pessoa que ela não fazia nele, mas ela fazia nela. E aí, numa das brigas que ela teve, esse dedinho mindinho dela, ela cortou, botou na pia e cortou, e saiu Caramba. pingando com ele pela casa. E aí aquilo foi um choque, né, para mim, porque eu devia, na época, quando aconteceu isso a primeira vez, eu devia de ter uns 10 anos, então aquilo para mim foi chocante. Você tinha 10 e suas irmãs tinham quanto? As minhas irmãs, a diferença é uma era bebezinha, a outra não tinha nascido ainda. Porque a diferença entre mim e elas é, assim, acho que é de 10 anos mais ou menos, né? 10, 12, de uma para Então outra. a menorzinha não chegou, Não a meia chegou a chegou a ver, mas presenciar. também, assim, Gente, todos que nós situação. vivemos nesse lar muito conturbado e violento. E aí, o que acontece? A minha madrasta, ela aconteceu isso, tirou esse dedo aqui, mindinho. E aí o tempo passou, eles eram aquele que brigava, quebrava a casa toda, depois se reconciliava e vida que segue, como se nada tivesse acontecido, mas estava sempre startando brigas assim como essas. Parecia um ciclo, né? Então, Era um ciclo brigava, vicioso, sim. Eles não melhorava. se resolviam e ali eles continuavam, era assim nesse ciclo doentio, né? E aí, quando eu estava para fazer mais ou menos, acho que uns 14 anos, ela brigou com ele novamente e aí ela cortou o dedo indicador da mão esquerda. E só que esse, na época, já tinha recurso, ela foi levada para o hospital, costuraram, conseguiram levar a ponta do dedo e ela conseguiu restaurar, mas ela perdeu um pouco da sensibilidade. E aí, quando eu fiz 15 anos, as brigas não cessavam, continuavam sempre. Saí com as minhas colegas. Quando eu voltei para casa, a casa estava toda quebrada. E ela estava no hospital, porque ela brigava, mas ela quebrava a casa inteira. E aí, nesse dia, ela pegou uma faca e correu atrás dele para matar ele, para esfaqueá-lo. Caramba. Ele, com medo e também por prevenção, fechou a porta do quarto. Só que ela esfaqueou o guarda-roupa inteiro, a parede toda. E aí, era antigamente aquelas janelas, né? E aí, ela deu um soco. E aí, ela deu um soco nessa janela. Quando ela deu um soco, saiu rasgando tudo aqui. E aí, foi pro hospital. E quando eu cheguei... Imagina a situação, você chegou lá,
Viu tudo quebrado, viu sangue. A casa toda ensanguentada, a janela quebrada, os vizinhos lá. Era assim, um pandemônio. E ela foi para o hospital e a partir dali eles decidiram se separar, mas ainda não se separaram. Só que ela se envolveu com uma outra pessoa e aí foi embora, tipo assim. Ela foi embora com essa outra pessoa e simplesmente não falou para ninguém para onde que ela ia. Ela pegou as minhas duas irmãs, que nessa época elas já eram existiam, grandinhos. e foi morar em outro lugar que eu não sei aonde na época, ninguém ficou sabendo. E eu trabalhava nessa época, com 15 anos, eu comecei a trabalhar numa casa de uma pessoa cuidando de crianças. Eu tinha uns 15 anos e eu fui cuidar de crianças. Só que naquele tempo a gente dormia, as meninas que eram admitidas nas casas de família, elas dormiam, então eu ia para casa de 15 em 15 dias. Eu fui trabalhar nessa casa, estava logo no início, e aí depois fui para casa, quando deu meus 15 Deu 15 dias dias. foi pra casa. Fui para casa, só que quando eu cheguei lá, Não tinha não tinha ninguém ninguém em na casa. A porta estava fechada, a janela estava fechada, o portão estava fechado. E eu cheguei com a minha bolsa, com a roupa que estava no meu corpo, e eu simplesmente sentei e chorei. Caramba. E sem saber o que fazer, porque eu não tinha ninguém. Meu pai estava desaparecido por conta dessa situação que ele havia se envolvido, porque como ele era escrevente de jogo de bicho, não sei o que tinha acontecido exatamente, mas ele não podia voltar no lugar que nós morávamos. E nesse período que aconteceu tudo isso, dessa briga, e quebrou a casa inteira, ela simplesmente pegou as minhas duas irmãs e foi embora para morar com essa outra pessoa e viver uma nova vida. E aí eu fiquei sem saber o que fazer, sem ter para onde ir, porque eu não tinha ninguém. E tem uma amiga nossa, que ela é minha amiga até hoje, ela morava numa outra rua e eu fui para casa dela chorando. E quando chegou lá, falei o que tinha acontecido e ela disse para mim o seguinte: se você quiser, você pode ficar aqui até você arrumar um lugar, o que que a gente, ou até a sua tia, que eu chamava ela de tia, até ela aparecer. E depois daquilo ali, ela não apareceu. Eu continuei morando com essa minha amiga e a família dela, né, o marido e alguns filhos, e continuei no meu trabalho. Só que o meu pai descobriu onde eu trabalhava nessa época, era na Vila da Penha, e ele começou a andar atrás de mim, querendo que eu desse conta. Então, assim, ele andava, me perseguia pelos matos, pelas ruas, com caixa na cabeça, com touca, aquelas toucas, e às vezes aparecia do nada. E isso foi me deixando muito angustiada. E eu também fiquei com aquela sensação muito grande de abandono, né? De Imagino. rejeição, de tristeza, sozinha. E aí comecei a trabalhar nessa casa que eu trabalhava. Esse casal, acho que o dono de lá da casa, ele era da Marinha Mercante na época. E aí, eu um dia muito angustiada por tudo aquilo que eu passava, Imagino. eu acabei achando que dar cabo da minha vida seria a melhor solução. E aí, cuidava de uma menininha, ela tinha ido dormir, e eu fui para a cozinha e aqueles pensamentos, né? Hoje em dia eu sei que são esses pensamentos catastróficos, né? Automáticos, são aqueles pensamentos Como mesmo. psicóloga hoje, você consegue identificar o que você tinha naquela época? Existia um nome? Sim, é a rejeição, a ferida do abandono, da rejeição, né? O desamor, o não pertencimento, tudo isso contribui não só para mim naquela época, hoje em dia eu entendo, como hoje, para hoje também, né? A gente tem uma ferida, carrega essa ferida dentro de nós, Sim. né? Em É algum uma momento, cicatriz, né? Uma em algum cicatriz. momento ela está, alguns são as cicatrizes, mas mesmo como cicatrizes às vezes são dolorosas ainda. Então a gente tem que sempre estar fazendo uma manutenção nos sentimentos, né? Olhando sempre nesse caminho para dentro de si, de como que está isso, porque às vezes num momento assim que não tem nada a ver, isso acaba gatilhando e de repente você revive essa sensação, né? Então hoje em dia eu sei o que que foi, como que eu me senti, e na verdade não é que eu queria morrer, eu realmente queria acabar com aquela dor, com Isso. aquele desespero, com aquela agonia, com aquela angústia. E aí o que que eu fiz? Eu pensei, bom,
meu pai não vai me deixar em paz. E ele dizia para mim na época, olha, eu vou acabar com vocês todos, quando eu encontrar com vocês, eu vou botar fogo em todo mundo, e eu boto fogo em mim, eu me mato e acaba com a história. Caramba. E era isso. E isso era, assim, sempre recorrente. Eu já não queria ir, quando dava os meus 15 dias para ir para casa dessa minha amiga, eu já não queria, porque eu ficava com medo de encontrá-lo. E nessa época, né, eu gostava, assim, às vezes de ir num baile, né, e tudo. E quando chegava na época de ir, na hora de ir, eu não queria mais, porque eu ficava com medo de encontrá-lo por aí, Sim. né? E aí eu pensei, bom, isso não vai acabar, não vai ter fim. Eu não sei onde ela está, não sei o que eu vou fazer para encontrá-la. A melhor coisa que eu preciso fazer é dar cabo da minha vida. E aí, o que que eu fiz? Olhei lá, vi uma garrafa com álcool e decidi me jogar para poder botar fogo. Tomei um banho de álcool e aí comecei a procurar o fósforo para jogar fogo. Só que hoje eu tenho um fogão assim, sei que não tinha fósforo, era aquele fogão automático. E eu, no caso, não pensei nisso na hora, mas eu estava tão desesperada. Aí, depois de estar toda ensopada, eu não achei o fósforo, fui para a janela. E eu falei, bom, então, se não for incendiada, eu vou me atirar. E na hora que eu comecei a botar o banquinho para subir na janela, o dono, meu patrão, o dono da casa, chegou. E só foi o tempo de me tirar, me agarrar. E aí, dali, eu não lembro de muita coisa. E nós fomos para o hospital, ele me levou para o hospital, aquilo tudo. Passou tudo, né? O dia, eu fui atendida, eu fui socorrida. Dormi lá na casa. E no dia seguinte, eles conversaram comigo, me chamaram para conversar comigo e dizer que gostava muito de mim, dos serviços prestados, porém, eu não tinha como ficar, porque o esposo dela, ele trabalhava na Marinha Mercante. Imagina se sai a notícia, né? Se eu tivesse conseguido dar cabo da minha vida, como que eles iam fazer com uma filha pequena, o trauma para todo mundo, enfim. Eu perdi nesse dia o meu emprego. Caramba. Já estava sem casa, sem moradia, e eu perdi o meu emprego. E aí fui para casa meio que desesperada para falar com essa minha amiga, que eu também não sabia o que eu ia fazer. Mas fui para lá, para casa dela, e ela me deu um suporte, e ali eu comecei a procurar outro emprego, e comecei então assim a tentar Superar, né? superar, refazer a minha vida. Então, o fato de eu não planejar ou não pensar no casamento, foi primeiro porque eu não fui criada para isso, realmente, porque a minha madrasta, ela dizia para mim o seguinte: você precisa estudar, se formar, ganhar o seu dinheiro e ser alguém na vida sem depender de homem. E eu nasci com esse pensamento, assim, cresci com esse pensamento. Qual pensamento? Não preciso depender de ninguém, eu não dependo de ninguém, e eu vou fazer a minha vida e vou fazer a minha trajetória. E hoje em dia, estar casada e, né, ter constituído uma família, para mim é algo assim glorioso. E a palavra de Deus, ela diz o seguinte sobre isso, né? Que ele faria o solitário andar, né? Estar em família. Então, assim, quando eu vejo hoje a minha família, eu falo, foi um privilégio. Eu consegui, assim, vencer, eu consegui romper, né, com os ciclos que anteriormente me prendiam, e eu consegui refazer a minha história de vida, né? Então, Como que foi o teu encontro com o Fábio? Constrangedor não, né, Fábio? não, nem um pouco, Não, nem claro que pouco. não, não. Então, assim, Como você conheceu o Fábio? eu com 15 anos, né, eu estava nesse processo ainda, porque parece que eu vivi um ano. Eu digo que eu vivi, na verdade, foi um ano. Parece que eu vivi uns 20. Porque tudo naquele ano, quando eu fiz 15 anos, aconteceu. Aconteceu do meu pai e minha madrasta se separarem, da casa ficar toda quebrada, dessa lembrança caótica do meu aniversário, de eu tentar me suicidar, me matar, acabar com a minha vida por conta de todas as dores que eu estava enfrentando.
de ir morar na casa dos outros, de não ter casa, tudo Caramba, aconteceu tudo num ano nesse- só. Inclusive o fato de eu conhecer também o pai da minha filha, porque eu tenho a minha filha, né, que o Fábio cria desde 3 aninhos de idade. Ela hoje Caramba, está com 38 anos. Então tem aí. tem muita história. É a filha É a dele, filha. né? É a primogênita dele. E aí, nesse mesmo ano, eu conheci o pai da minha filha. Eu devia de ter 15, assim, estava 15 anos e um pouquinho, no ensino médio, né? E eu conheci. Você estudava e trabalhava ao mesmo tempo? Nesse período que eu fiquei trabalhando, eu não estava estudando, mas Fiquei quando parado. eu fui mandada Aí embora, voltou a estudar. aí eu voltei a estudar, porque eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, eu sempre gostei muito de estudar, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto de estar, assim, o saber, o conhecer para mim é algo que, assim, é importante. Eu priorizo isso. O conhecimento, o saber, o estudar, tá sempre ali em processo de aprendizagem, Sim. sabe? Isso para mim é algo que sempre me ajudou e eu sempre incentivei os meus filhos, inclusive meu marido também. Se dependesse de mim, ele tinha umas 4, 5 faculdades, porque eu admiro quem se lança, quem estuda, então eu nunca fiquei sem estudar. Sim. E aí, o que aconteceu? Quando eu fiquei desempregada, eu voltei para a escola. Nesse voltar para a escola, eu conheci o pai da minha filha. Nesse mesmo ano, a gente começou a ficar junto, aquela coisa toda. Aí, algumas pessoas me perguntam, Thiago, você era apaixonada por ele? Era amor? Não, mas era um momento em que eu estava precisando Você estava perdida, você estava sozinha. eu Não não tinha ninguém. pensava assim, eu tinha 15 anos e hoje em dia eu me perdoo, né? Porque eu era uma criança, porque eu não tinha entendimento, não tinha essa estrutura. E até uma covardia a gente querer ter hoje a mente que a Sim, gente sim. tem, e lá atrás de Não fazer tá diferente. Então eu possível. não tenho. E aí eu me senti sozinha, me vi sozinha, mas eu não pensava que eu ia ficar com aquela pessoa, eu não pensava em nada. Eu só o Você estava conheci. vivendo o momento ali. Eu só o conheci e aí a gente se relacionou e tal. Enquanto tava bom, mas aí nesse período eu engravidei, né? Não tomei os cuidados necessários, ou não sei. E acabei engravidando. Então eu tive minha filha com 16 anos, Caramba. né? Mas assim, quando eu engravidei, continuei estudando, quando eu fiquei já próximo a ganhar o bebê. Aí eu parei de ir para a escola, porque já não dava mais, né? Sim, E aí, quando ela nasceu, foi muito bom, foi uma alegria também, né? É o meu tesouro, né? sim, Dois, sim. claro que eu tenho 4, né, com ela, mas ela foi, assim, uma pessoa que me ajudou a continuar lutando. E aí, nesse processo, como ele era jovem também, né? Ele tinha acho que 19 anos, 18, não lembro, ele estava no quartel. Mas eu também muito jovem. E aí o negócio já começou a ficar meio que difícil. É isso que eu ia falar, difícil. Difícil financeiramente, difícil emocionalmente, difícil psicologicamente, porque a gente se relacionou, mas não tínhamos uma casa, nós não nos programamos, então tudo ficou muito difícil. E aí, mais uma vez, eu me senti novamente sozinha, abandonada, só que dessa vez foi um pouco pior. Porque eu estava com 16 anos, Uma criança com uma pequena. criança no colo, que a minha filha tinha na época 9 meses de idade, e grávida da minha segunda filha. Caramba. Então, assim, foi muito difícil. Foi difícil, e aí nós brigamos, nos separamos, eu de novo não tinha onde morar. Porque nesse período que que ela nasceu, você morava junto com ele. Morava na casa dele, nós fomos morar juntos, né? Que aí eu saí da casa dessa minha amiga, e ela dizia pra mim, não, ele agora ficou com você, então ele agora vai te assumir. E aí eu saí Caramba. de lá da casa dela pra ir pra casa dele. Grávida, aquela coisa toda, mas muita dificuldade. Até porque eu não tinha estrutura pra ficar com uma outra pessoa. Então, ficar casada, ficar com outra pessoa, dividir minha vida com outra pessoa, era muito difícil. Porque eu na minha cabeça isso não funcionava muito bem. Até por conta da história de vida que eu vivenciei. E a Sim. história de vida que ele também tinha com os seus familiares, que também era totalmente disfuncional.
E aí, de novo, né? A gente brigou e eu me separei, nós nos separamos. Só que, de novo, eu não tinha para onde ir. Só que agora a história era um pouco diferente. Sim. Porque eu tinha uma criança no braço e uma criança na barriga. Caramba. E aí eu fui morar de favor na casa de uma pessoa. Fui morar de favor. Eu tô contando assim, mas é para chegar nele, né? Porque Isso, o não, negócio sim. é muito assim, extenso. É, muito extenso. E aí eu fui morar na casa de uma senhora que ela me acolheu. Ela falou para mim, Rosângela, olha, eu não tenho filhos, eu vendo planta na rua, mas eu preciso de uma pessoa para me ajudar, que se você quiser, você tem um quartinho ali, você fica com a sua filha e você me ajuda nas tarefas de casa. Eu falei, tudo bem. E assim foi. E eu peguei as minhas coisas, botei numa carroça, que na época era carroça, e Literalmente, levei. na época era carroça. Era carroça. Não, achei que fosse uma expressão. Você falou, eu falei, deve ser uma expressão. Mas é uma carroça, era uma Carroça carroça mesmo. de verdade. Literalmente na carroça. Então eu peguei minhas coisinhas, coloquei naquela carroça e eu fui para poder morar na casa dessa senhora. E quando eu cheguei lá, eu fiquei muito assim desconfortável, não por ela, mas por mim, porque eu sempre tive uma criação de ir à frente, de fazer as coisas, até porque eu já tinha uma história de trabalhar e ter o meu dinheiro e poder tomar as minhas decisões. Então, eu falei para ela, olha, dona Dalina, ela agora é falecida, né? Já há muito tempo. Eu agradeço a ela por toda a ajuda que ela me deu, me amparou na casa Sim. dela, porque se não fosse ela também eu estaria na rua. E aí nós morávamos numa rua principal e eu pensava, bom, eu preciso arrumar um emprego. Preciso arrumar um emprego. E aí o que eu fazia? Quando dava assim umas 6, 6:30 da noite, eu saía da casa, sentava, porque era uma rua assim movimentada. Eu sentava na calçada e eu começava a perguntar para as pessoas, todo mundo que vinha. Você não tem um trabalho para mim, por favor? Tô precisando de um trabalho. Você pode me arrumar um trabalho? Pode ser o que for, qualquer coisa, eu vou. Eu sei fazer as coisas de casa, qualquer coisa, tomar conta de criança, não sei, qualquer coisa eu vou fazer. Mas eu preciso Você, a sua trabalhar. filha. E a da barriga. Só que a minha filha não ficava sentada comigo. Ela tava, às vezes, ia para casa do pai. E é como eu te falei, isso aconteceu, tipo assim, quando eu tava com 15, 16 anos. Em 15, 16 anos, parece que eu vivi mais de 20 anos, porque Entendi. muitas coisas aconteceram. Entendi. Então, assim, não dá para mensurar, mas foi tudo assim, entre 15 e 16. Essa linha do tempo curta. Curta, longa. onde, assim, com muitos episódios. E aí, eu tinha já minha filha, estava grávida, e fiquei pedindo às pessoas trabalho, até que uma conhecida minha passou e falou, Rosângela, olha, eu trabalho numa casa como faxina, e essa pessoa, ela tem 2 filhos, e ela precisa de uma pessoa que vá para lá, mas é para dormir. E aí, eu falei, ué, não tem o que fazer. O que aconteceu? Precisei ir lá na casa da minha ex-sogra, pedir para ela ficar com a minha filha. E aí a gente entrou num outro processo, porque ele falou que não ia devolver minha filha, enfim, essas coisas todas que não cabe agora falar, mas foi um outro processo difícil. Conclusão, eu aceitei, a minha filha ficou com com a avó, no caso, né? Avó. E eu fui para esse lugar trabalhar numa casa em Olaria. E aí, trabalhando lá em Olaria, eu tinha que dormir. Deixava a minha filha. Só pegava ela de 15 em 15 dias. Só que na primeira quinzena, eu precisei ter um dia para entrar na justiça, porque o pai da minha filha ele não queria que eu pegasse a minha filha. Caramba. E aí, chegou lá na justiça, na época, o Juiz. juiz perguntou para mim, você vai entrar, você e quem? Quem é o seu responsável? Eu falei, não, eu sou o meu responsável, eu não tenho responsável. Ele falou, não, mas não é assim que funciona. Você precisa ter Maior de idade. uma pessoa maior de idade que se responsabilize. Eu falei, bom, doutor, o negócio é o seguinte, eu tenho uma filha, a situação é essa, como é que a gente faz? E aí, eu fui para um defensor público, onde ele que foi o que foi responder por mim. E aí a gente entrou com um processo para que eu pudesse ter a guarda da minha filha, não. Mas para que eu pudesse, a cada 15 dias, ter o direito de vê-la e de pegar, né? E aí foi outra dificuldade. Imagino. E nisso a minha barriga foi crescendo, né?
assim, tava pequenininha ainda, e fui para casa dessa moça, dessa senhora. Ela me acolheu lá, eu fiquei trabalhando. Só que eu fiquei com muito medo na época de falar que eu estava grávida. Só que chegou um determinado momento, eu precisei falar. E aí falei, isso é um assunto para uma outra história, que é bem longo. Já é uma outra coisa. Já é um outro episódio. Não vou falar agora, porque assim, é muita, muita história mesmo. Mas pra gente chegar no casamento com Fábio. E aí, eu nessa época engravidei, assim, ganhei o bebê, né? Ganhei a neném e tudo. Isso ainda trabalhando nessa casa. Trabalhando nessa casa, ela me deu toda assistência, me deu todo suporte. Então, é porque... Pra quem tá assistindo, é que o Fábio falou que ele pode esperar até chegar a vez dele. Não, é porque o negócio é tão longo, assim, eu tô tentando falar o mais breve possível, né? Sim. Mas é uma história realmente, assim, difícil, foi bastante difícil. Mas nessa época, já que ele falou que pode esperar, já nessa época, já tá o tempo indo, né? Já foi 30 e 32. E aí... O que acontece? Qual a parte melhor? Essa? Então. O que acontece? Fui pra casa dessa senhora. Fiquei lá cuidando. Ela tinha 2 filhos. Então eu saía. Às vezes as pessoas achavam. Eu tinha 16 anos, tá? 16 anos. Não tinha completado 17 ainda. Não, tava perto. E aí eu fui pra casa dela trabalhar. Não falei que estava grávida, que eu fiquei com medo. Eu precisava de emprego. Sim. Só que eu era muito magrinha e a minha barriga começou a aparecer. Assim, parecia. E aí um belo dia eu falei pra ela, olha, eu preciso falar com você. E ela falou sobre o quê? Eu falei, então, você sabe que eu tenho uma filha. Ela começou a deixar eu levar a minha filha pra lá, pra ficar, quando eu tinha que pegar ela de 15 em 15, eu levava a minha filha, ficava lá. Porque você nem ia pra casa de 15 em 15, já não ficava ia direto pra lá. lá na casa. Porque que aconteceu? Eu fiquei morando com essa senhora, ajudei, só que eu fiquei 15 dias, ficava 15 dias sem ir em casa. E aí eu contei pra ela a situação, que eu morava de favor, não tinha ninguém pra ficar comigo e tal, e tinha uma filha, então eu ia pra casa pra poder ver a minha filha, senão eu ia acabar perdendo a guarda dela. E aí ela falou pra mim, Rosângela, faz o seguinte, por que que você não fica aqui então direto? Sim. Aí eu falei, tá, então tá. E aí, desde então, passei a levar minha filha para lá, agradeci a moça que eu fiquei na casa dela, só que eu não tinha contado para ela que eu estava grávida. E ela tinha 2 filhos, um com algumas dificuldades, onde fazia um tratamento, inclusive eu fui para lá para poder ajudá-la. Dar esse suporte. E aí eu ia com a minha filha, que já estava com 1 aninho e pouco no braço, com os 2 filhos dela, para levar eles para fazer tratamento, essas coisas todas, porque na época ela trabalhava e se existia muito, era na época da sacoleira. Sim. Lembra desse pessoal que comprava as coisas no Paraguai para poder revender e tal? Então, assim, isso era muito comum. E ela fazia isso, ela trabalhava vendendo, revendendo as coisas e tal, então precisava viajar, precisava de alguém de confiança. Só que o tempo começou a passar e eu fiquei com medo e fui falar para ela que o que estava acontecendo. E foi quando eu falei para ela que eu estava grávida. E quando eu falei isso para ela, foi algo assim mais difícil ainda, porque ela falou comigo, olha, eu consigo deixar você aqui com a sua filha. Eu já tenho 2 filhos, mas com mais um não tem como. E aí ela me fez um convite. E o convite foi, você teria coragem de dar a sua filha? A que estava na barriga. A que estava na barriga. E eu devia estar já com uns 4 meses, um pouquinho. Eu falei, eu não tenho o que fazer. Ela falou, porque infelizmente eu fico com você aqui e a sua filha mais velha, mas quando a sua bebê nasceu, não tem como ficar com você aqui. E aí eu falei, tá, então vamos ver. Aí ela foi e falou assim, se você não tiver dificuldade para dar, a gente pode tentar um aborto. E aí a gente foi para poder tentar o aborto, porque eu estava com uns 4 meses. Só que quando chegou lá, o médico, ele perguntou a minha idade, aquela coisa toda,
e falou para mim que não ia fazer o aborto porque o bebê já estava muito crescido. E aí, voltamos para casa e ela falou, então, Rosângela, você tem que ver o que você quer, o que é melhor para você, eu vou respeitar. Como eu te falei, eu fico com você aqui até o seu bebê nascer, mas depois que o bebê nascer, eu não tenho como ficar aqui com um recém-nascido, né? Sendo que ela já tinha um filho com as dificuldades e limitações, e eu também tinha uma filha pequena, 1 ano e pouco. E aí ela falou, olha, se você tiver interesse, eu conheço uma família, eles são de São Paulo, são muito ricos, têm condições e não podem engravidar. E se você quiser, a gente viabiliza isso. Eu falei, tá, tudo bem. E aquilo estava na minha cabeça, decidido, definido. Eu não pensava muito, porque eu só pensava, gente, eu preciso viver, eu preciso ter dinheiro. E eu vivia na casa dela, eu comia, eu bebia e ela me pagava. Assim, prestava os meus serviços, mas eu estava ali, eu tinha um lar, tinha um lugar para ficar. E aí, o que aconteceu? Ela foi ajeitando todas essas coisas e dizia para mim que eu não podia falar com ninguém que eu ia dar essa criança. E aí, eu falei, tudo bem. Fui fazendo pré-natal, ela me colocou no plano, na época, né, dela, para eu poder fazer, porque o nosso sobrenome é parecido, então eu entrei como se fosse filha. Fiz o pré-natal e, perto de ganhar o bebê, eu fui ganhar na antiga Promatre, ali no Rio, né? Não sei se é Saúde, aquele bairro ali, não lembro. Eu não vou saber, não. Mas aí na antiga Promatre, e chegou o dia de eu ganhar o bebê. E aí comecei a sentir as dores do parto, aquela coisa toda. Eu já estava com 17 anos, já tinha feito, porque de um tempo para o outro, né? Sim. Eu faço em maio, a minha filha nasceu em julho, então eu já tinha feito 17 anos. E aí eu fui para o hospital. Chegou lá, passei por todo aquele processo, né, do parto e tudo, só que quando dei à luz, eu assim, foi um parto difícil, né, doloroso, difícil, e eu acabei precisando, por conta das condições de saúde, ter que ficar lá mais tempo do que que o ficaria. previsto, né, que era um parto normal, mas eu acabei ficando. Então, ela nasceu 6 de julho, e eu fiquei até o dia 13 de julho. E aí, essa minha patroa me visitava e dizia para mim, Rosângela, você não pode amamentar esse bebê, porque senão você vai Se apegar a ele. se apegar a ele. E eu dizia, tá bom. E ela já tem uma família, quando o bebê sair daqui, ele vai direto para São Paulo e tal, aquela coisa toda. E quando, lá onde nós morávamos, Porque nessa nessa época casa, era tudo debaixo, ia ser debaixo dos panos. tudo debaixo dos panos, não tinha como, eu era menor. Ele ia pegar a certidão, ia dar um jeito lá de registrar. Não, nessa época as crianças não saíam do hospital com certidão de nascimento. Hoje sai. Hoje Assim, sai. de algum tempo pra cá sai, mas na época não Não saía. tem muito tempo, não. Meus filhos mais velhos de 12 anos, eu tive que ir no cartório registrar. Pois é, hoje já sai, né? Porque de tem um 9 já cartório, sai já tem um direto, ponto, né? E na época não tinha. E aí ela dizia, olha, você não pode falar isso pra ninguém e tal, porque eu já tenho uma família, eles já estão esperando. Quando você sair do hospital, você vai direto, essa criança vai direto pro hospital. Eu querendo saber, né, se eu podia conhecê-los e tal. Não. Ela tinha arrumado tudo, organizou tudo. Eu tive bebê de manhã, à noite veio o bebê para mamar. E aí eu falei, não, eu não posso amamentar. Não posso dar mamar. E aí as enfermeiras, como não? Mas você tem leite, deixa eu ver. Aí eu falei, não, mas eu não posso amamentar. Eu não quero amamentar. E aquilo ali foi acontecendo. Só que hoje em dia eu entendo que foi uma psicóloga que ela foi me visitar, que ela sentou ao lado da minha cama e veio conversar comigo e perguntar por que eu não queria amamentar o bebê. E aí foi quando eu informei para ela que eu não podia amamentá-la porque ela não era minha. E aí ela falou, como assim? Eu falei, então, porque quando eu sair daqui, eu vou dar a minha filha para outra pessoa. E aí ela falou, não, você só sai daqui com a sua filha nos braços.
Daqui para fora, você pode até fazer o que você quiser, mas enquanto você estiver aqui dentro, é responsabilidade do hospital. E você vai amamentá-la sim. E aí ficou aqui vindo me visitar, conversar comigo, aí passando pelos curativos, e até que eu decidi amamentar a minha filha. Caramba. Porque eu já estava com os seios, né? Com muito leite, e eu precisava porque aquilo já estava me fazendo mal. E aí a gente passou pelo processo de amamentação, e nesse período, eu novamente vou dizer que Deus ele sempre tem o controle de todas as coisas. Mesmo que a gente não tenha, que a gente não tem mesmo, ele sempre tem o controle de todas as coisas, Thiago. Porque quando essa minha filha veio para os meus braços, ela hoje tem 36 anos, ela começou a amamentar e eu comecei a falar com ela, dizendo para ela me perdoar, porque eu não tinha o que fazer, eu era sozinha, eu não tinha para onde ir e eu não tinha como ficar com 2 crianças embaixo da ponte, mas que eu a amava e que eu não sei quando, vou tentar não chorar, que eu já chorei muito. É assim, hoje isso tudo foi já assim resolvido, né? Ressignificado, mas foi tempos de muita dor. E aí eu dizia para ela que eu amava, para ela me perdoar, enfim. Chegou o dia, consegui amamentar todo o período que eu estava lá. E quando chegou o dia da minha alta, essa minha patroa foi me buscar. Estava num táxi. E quando chegou ali na Avenida Brasil, na altura daquele CPOR, daquele quartel, ela falou para mim: está na hora de você se despedir da sua filha, porque ela daqui vai direto para o aeroporto. E aí eu fui e falei, tá bom. E aí peguei a minha filha. Ela falou, você quer falar alguma coisa? Eu falei, não tem nada para falar, ela não é minha mesmo. E entreguei a minha filha para essa minha ex-patroa. E fui seguindo. Ela desceu do táxi e eu segui no táxi. E quando chegou lá, onde nós morávamos, inclusive que ela morava, era um condomínio fechado, né? Só que foi criado, né, uma narrativa para essa história que eu tinha perdido a minha filha no parto. Caramba. Entendeu? E aí, quando eu cheguei lá, então, quando eu entreguei a minha filha no táxi e ela desceu, eu segui chorando horrores, muito, muito demais. A sua outra filha estava onde? Estava na casa da avó. Tá. Quando eu fui para o hospital, ela foi para a casa da avó. Acertou. Certeza. E aí, quando chegou lá nesse condomínio, eu cheguei chorando demais, muito, muito, muito. Motorista e você. E só eu e o motorista. Ele me deixou, eu desci. E as pessoas do condomínio vinham me emprestar as condolências. Entendeu? Caramba. E aí, porque todo mundo já sabia, e ela só disse para mim o seguinte: sustenta a história. Falei, ok. E aí foi isso. Então, assim, eu fiquei lá por um tempo ainda, acho que alguns meses. Só que, assim, a situação ela começou a ficar muito insustentável, porque eu chorava todos os dias, eu não tinha ânimo para fazer nada, eu não queria pegar a minha filha, eu só chorava. Quando eu sentia aquele formigamento que toda mulher sabe quando vai para amamentar, né, no seio, eu sabia que estava na hora dela mamar, que ela estava com fome, e eu ficava naquela agonia, perguntando se, para mim mesmo, né, se ela estava bem, se não estava, se ela estava mamando, quem foi a família. Então, isso foi um tempo que isso me correu. Você não conheceu a família que ela foi, você não teve contato nenhum Não conheci até os 15 anos. da sua filha. Depois, Caramba. mas depois eu conheci. Como é que foi esse encontro? Extraordinário. Não tem problema se chorar. Não, extraordinário. Assim, eu hoje em dia sou curada, né? Como ela também, nas minhas emoções sobre essas coisas. E aí, isso passou, o tempo foi, assim, se tornou insustentável. E eu acabei falando com ela que eu ia sair, arrumar um outro trabalho. E ela disse para mim, olha, você pode ficar morando aqui o tempo que você quiser, você pode arrumar um trabalho, continuar morando aqui. E isso eu fiz.
E aí, nessa época, eu tinha... E você não trabalhava mais para ela, mas era uma residente ali. Eu morava ali com ela, porque eu continuava ajudando, mas aí eu falei, olha, não precisa de me pagar nada, eu só quero, assim, ter liberdade de poder arrumar outra coisa para eu fazer. Aí, nessa época, eu fui para poder trabalhar na Páginas Amarelas, e na época, antigamente, tinha, né? Sim. Que era na IBID, que é da Páginas Amarelas. Trabalhei por um tempo, conheci algumas pessoas, só que eu havia trabalhado um tempinho, eu esqueci de falar desse detalhe, na Demilos. E aí eu soube que estava dando vaga lá novamente. Eu fui colocar um currículo. Só que nessa de colocar um currículo, acabei que eu fui logo chamada, passei pela entrevista e logo fui para trabalhar. E eu completei 18 anos nesse ano e fui trabalhar, se eu não me engano, não sei, não, estava com 17 ainda. Fui trabalhar na Demilos como inspetora de qualidade. E aí fiquei trabalhando e fiquei morando lá na casa dela. Só que eu já não queria mais ficar, eu já queria ir embora, não queria mais, porque assim, aquele lugar trazia para mim Trazer recordações, muita tristeza, Embora assim, eu era bem quista ali, mas foi algo que assim, como se fosse um pedaço de mim que Sim. tivesse morrido ali. E aí nesse interino, eu conheci, assim, trabalhando na Demilos, né? Eu conheci algumas pessoas e uma das colegas, né, que eu digo que ela foi o nosso cupido, meu e do Fábio, eu conheci ela e ela morava nesse lugar que hoje em dia a gente mora. E aí um dia ela falou, vamos, Rosângela, lá em casa pra gente conhecer, você conhecer meus pais, tal, conhecer onde eu moro. E eu fui. E quando eu cheguei lá, essa mesma amiga minha que tinha me acolhido na casa dela quando eu tinha 15 anos, lembra que eu disse que eu não tinha onde ficar e fiquei na casa dela? Sim. Ela estava morando nesse mesmo bairro. Caramba! E aí nós nos reencontramos, eu fui na casa dela e aí ela falou, olha, tem espaço aqui, se você quiser vir morar aqui. Caramba! Foi o convite assim que eu precisava. E nisso, essa minha colega, né, que foi lá da Demilos na época, ela era amiga do Fábio e tinha assim, um grupo de amigos. E essa minha amiga que eu reencontrei me chamou para poder morar com ela, caso eu quisesse morar. E aí eu fui e falei para ela, não falei para ela a história, mas eu falei, se você quiser que eu more aqui contigo, vai ser um prazer. E o que eu fiz? Me despedi lá dessa moça que eu morava, falei, ó, arrumei um lugar para morar, muito obrigada e tudo e tal. Saí bem de lá e fui morar com essa minha amiga novamente na casa dela, que ela já tinha outros mais filhos e o marido. Que legal, cara. E aí fui morar com ela de novo. E nesse processo, o Fábio morava de frente para aquela... Era um beco, era uma vila, servidão, né? uma vila, sei lá. E aí ele morava na principal, que era de frente para esse lugar. E a minha colega, que ela, a gente tem amizade até hoje, nós temos amizades até hoje, ela, o marido, que somos todos amigos em comum, ela me apresentou para os amigos dela, para poder, né, me incluir naquele hall de amigos e tal. Ela nova ali no bairro. E nessa de conhecer os amigos, eu conheci o Fábio. E aí eu tinha 18 anos já, ele estava com 19. Só que a gente, assim, quando se conheceu também, não foi nada demais. A gente conheceu, eu gostei dele, ele gostou de mim, e aquela coisa toda, aquela coisa de amigos. E ali nisso, a gente começou a se interessar um pelo outro e fomos ficando. E eu disse para ele o seguinte: olha, eu não sou mulher para se casar. E, tipo, casamento para mim não cabia na minha vida. E aí ele falou: mas eu também não quero casar. E eu falei: eu sou muito independente, sou dona, porque eu já trabalhava. Então, assim, eu com 18 anos, eu já estava com uma carreira meio que consolidada, né? Porque eu trabalhava como inspetora de qualidade numa empresa que me dava todo o suporte. E aí a gente começou assim nessa coisa, fica, não fica, ele querendo ficar e eu querendo ficar, mas só daquilo mesmo. Sei que a gente foi ficando e estamos sem nenhum até compromisso. É aquele famoso meme, né? Era só para ser uma ficada, agora a gente separa a roupa na hora de guardar, arruma as compras no armário. Exatamente. E aí assim, foi a partir dali que a gente se conheceu. E nunca mais nos separamos, né? Com todos os nossos altos e baixos, que teve muitos. Imagina uma pessoa que não é preparada para casar, cai
de paraquedas. Eu, quando fui morar com ele, ele morava com mais outros 4 amigos, né? 3 ou 4, eu não me lembro. E aí eu fui, a gente começou a namorar, e essa minha amiga, ela dizia assim, ó, a primeira vez que a gente ficou junto, ela foi lá no portão dele, na porta dele, bater na porta dele e falar, olha, você cuida bem dela, porque ela é uma menina de respeito, não sei o quê, e pagou pra ele um sermão. E aí, Ai dele, ai e aí a dele. gente começou nesse namorico, né, tal, e conheceu a minha filha. Minha filha também se apaixonou por ele. E logo que E nós ela nos... tava com 3 anos. 4 anos, na verdade, 4 anos. E logo que nós nos conhecemos, eu disse pra ele, falei, olha, eu tenho uma filha e tenho uma outra que eu dei. E aí ele disse, foi a primeira vez que eu falei isso, assim. Falou pra alguém, além da sua patroa. Porque aquilo era uma coisa que eu Nem carregava no seu trabalho comigo. você já tinha falado isso, na Não, Meninos. ninguém sabia. Só ele ficou sabendo. Eu, como eu falei, Deus tem controle de todas as coisas, né? Talvez se eu não tivesse falado com ele naquele momento, embora assim, para quem ouça, deve achar que é uma loucura, né? E eu acho que também ele nem mensurou isso, não sei, mas eu só sei que eu senti o desejo de falar e falei. Falei, olha, eu tenho uma outra que eu dei. E aí ele foi e falou, não, tá tudo bem. E aí a gente começou a ficar junto. E a partir daí fomos construindo a nossa vida, a nossa relação. E depois de 15 anos, pra gente dar uma esticada. Dá uma pulada agora. Depois de 15 anos que eu já tinha, assim, tinha passado por esse processo, que a gente estava junto. Um belo dia eu tinha. Lembra que eu falei que eu gosto muito de estudar? Sim. Então, assim, eu fui Já migrando. tinha os outros 2 filhos? Ainda não. Ainda não. Não, depois de 15 anos? É. Não, já tínhamos. Tínhamos a Noemi e o Alan, que... Já tinham nascido. Já tinham nascido. Nesse período de 15 anos, né, que foi quando eu reencontrei a minha filha, que foi a pergunta que você me fez anteriormente, eu já tinha esses 2 filhos. Nossos 2 filhos já... Nós tínhamos nos Então, com casado. 32 anos, 32 anos, 32 você foi. Depois de 15 anos, 17? 18 foi no ano de maio, 18. 17, isso aí. E aí, eu tinha tido a Noemi, me devia estar com 4 anos de idade, né? Era 4 ou 5? Não me lembro. Acho que uns 5 anos de idade. E aí, eu falei que eu gosto muito de estudar, lembra? Que eu falei isso. Então, quer dizer, eu nessa época, eu já tinha, 15 anos, muita coisa aconteceu, claro. E eu estava como massoterapeuta, eu tinha uma sala de estética. Porque, assim, à medida que eu fui estudando, fui transicionando de carreira, eu era massoterapeuta e eu era esteticista. Então, eu abri uma sala de estética quando a Noemi nasceu, porque eu falei que eu não queria trabalhar mais para ninguém. Então, ela, quando nasceu, eu abri uma sala de estética para mim. E aí você fazia o seu horário, levava ficava trabalhando ela. por conta própria. E aí ela tinha 5 anos de idade quando o telefone tocou. E a pessoa falou para mim o seguinte: oi, Rosângela, tudo bem? Aí eu falei, tudo. E ela disse para mim, você tá sentada? Aí eu falei, não, por quê? Ela falou, porque eu tenho para te falar, é melhor que você sente. E aí, Nesse período, você falava assim, passava pela olaria, eu sinto que ele tá por aqui. o Fábio falou que nesse período ela passava por olaria e falava, eu sinto que minha filha tá aqui. Sim, eu sempre senti que ela estava, na verdade, ali, por Bom Sucesso, por aqueles lugares, eu sempre achava que, assim, eu tinha aquela sensação, né, que ela nunca tinha saído dali. E realmente ela nunca saiu do Rio, nunca saiu daquele lugar que eu deixei A ela. história de São Paulo não existiu. Nunca existiu, nunca existiu, nunca. E aí, o que aconteceu? Ela falou assim, voltando no telefone. Voltando no telefone. Você Foi tá melhor você sentada? sentar. Aí eu falei, não, por quê? Ela falou, porque o que eu tenho pra te falar é bom que você esteja sentado. Lembrando que nesse período, Thiago, eu nunca vi uma foto da minha filha. Ela nasceu no dia 6 de julho, eu entreguei ela para adoção no dia 13 de julho e eu nunca vi nenhuma foto dela. A lembrança que você tem dela foi até o dia 13 de julho. Somente. Mas, assim, mais nenhuma. Eu não tinha foto, não sabia. Eu tinha um desejo enorme. Só que nesse período, de até os 15 anos, que ela fazia... Na verdade, não foi nem 15, foi 14. Que quando ela me ligou, essa minha ex-patroa, ela estava com 14. Que é quando ela fez 15 anos, ela já fez a gente se conhecendo. E aí, nesse período, nós nos convertemos, né?
Senhor nos capturou por sua graça e Eu ia misericórdia. perguntar isso, quando é que... Nesse período, em 98, nós oficializamos nosso casamento. E isso já estava, só para me entender, que eu acabei perdendo a linha do Tá, tempo, vamos tá? lá. 98. Sua filha está com 36. Sim. 90. Faz as contas aí, vamos lá. 89. Nasceu em 89? Foi em 89. 89. 87 foi a Cassie? 89. 89. Então, de 89 a 98, 98 vocês oficializaram o casamento. Sim, E Jesus entrou na vida de vocês quando? 98. 98 mesmo. porque em 98 nós fomos capturados pelo amor de Cristo. E a Noemi e o Alan nasceram quando? O Alan já tinha nascido, que ele é de 92. Já tinha nascido. Já tinha nascido. É. Já tinha nascido. E a Noemi nasceu em 2000. 2000. Então tá. Entendeu? E aí... Peguei a linha do tempo. Pegou? Peguei. E aí, nesse período, né, nós conhecemos a Cristo, fomos para a igreja, e ali a nossa trajetória, né, com Cristo começou. E eu, assim, tinha noites que eu não conseguia dormir muito, porque eu ficava muito ansiosa, preocupada, chorando. Até que um dia eu me deparei com um versículo que diz o seguinte: o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela Sim. vem pela manhã. E o meu choro, né, que o nosso tempo não é o tempo de Deus, né, Kairos é o tempo de Deus, o nosso tempo é Cronos, e o meu tempo, o nosso tempo não é de Deus. E eu digo que o meu choro, ele durou, a minha noite, né, o choro durou 14 anos. Porque eram noites que às vezes eu ficava assim, pensando, ela tá assim, ela tá assada, como é que tá? Será que é família? E aí, assim, isso sempre era um fantasma, né? Que ficava Sim. me rondando. E até porque minha família, a família dele, meus amigos, ninguém sabia disso. Que eu fico, só uma suposição, se eu estiver errado, você pode me corrigir. Aham. Que eu fico imaginando assim, tá você, o Fábio, a mais velha, o Alan, a Noemi, andando na praia. E aí tem a sombra de 5 pessoas. Sim. E na sua mente tem uma sexta sombra ainda aparecendo. Você não vê, mas você vê aquela sexta sombra. E aquilo te assombra. Era constantemente, porque eu ficava muito. Assim, ao mesmo tempo que eu me cobrava por isso, eu não tinha o que fazer. Então, assim, uma coisa que me impactou nessa caminhada, Tiago, foi porque, assim, eu sempre ouvi, e até hoje a gente ouve, história de crianças desaparecidas, né? Que Sim. foram tiradas dos seus pais, das suas mães, das suas Não famílias. sei se você assistiu aquele filme. É o Som da Liberdade, Bruno? Esse. Sim, que Eu o não, cara vai atrás. Sim, eu não assisti. assisto esse tipo de filme. Não assisto. Assisti. Nem minha esposa, nem eu assistimos. Porque assim, a gente é tão pilhado. Então assistindo, imagina, eu vou ficar pior do que sou. Assisti. E aí, então, assim, o que eu digo é o seguinte: eu não tenho, no meu coração não há, por mais que eu faça ou fale, não há espaço, não tenho o que fazer para agradecer a Deus por esse privilégio que Ele me concedeu. Por quê? O que aconteceu nesse período? Eu sempre ficava assim, né, muito triste, amargurada, eram muitos sentimentos que permeavam. E aí, quando ela me ligou nesse dia, né, e às vezes a gente conversando, meu Fábio falava assim para mim: você tá pensando na sua filha? Às vezes, se ele me via chorando, ele dizia: o que foi? Tá pensando na sua filha? Tá pensando na sua filha? E eu sempre ficava com aquilo. E quando eu me deparei com esse versículo, eu falei: meu Deus, quando que eu vou parar de chorar? Porque houve um tempo que eu pedia muito, que eu queria muito encontrá-la, ter alguma notícia, ter alguma foto. E eu sempre perguntava para essa minha ex-patroa, ela dizia: eu não sei, eu não tenho contato com a família. Não tenho contato com a família, não sei. E eu sempre queria isso. Até que um dia, eu entrega e confia foi a minha oração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Então, naquele dia eu decidi não mais chorar por isso. E aí o tempo passou, né? A vida seguiu. Eu chorava, mas assim, não mais como antes. E aí
esse dia chegou, que foi o dia que ela me ligou perguntando se eu estava sentada, e eu disse que não, mas que eu ia sentar. Ela falou, sabe quem tá falando? Eu falei, não, nem imagino. E ela disse assim pra mim, nossa, pela proximidade que a gente tem, você até já me chamou de mãe. Você, assim, eu já até me coloquei no lugar da sua mãe. E eu disse pra ela, ao longo desses anos, eu tive tantas mães que eu não sei qual é das mães que você tá falando. E aí ela falou assim, mas essa mãe, você teve 2 irmãos de coração. E aí ela falou o nome das crianças, né? Aí eu falei, ah, tá, fulano. E aí eu falei o nome dela. E ela falou Vamos botar como assim, Dona Conceição. Dona Conceição, a tiazinha, É. Dona Conceição. E aí, oi? Mas é mais ou menos isso aí. Exatamente. E aí, ela falou assim pra mim, então, você tem vontade de ver a sua filha? Ela falou, eu falei, claro. Quando ela falou isso, acho que o meu coração saiu pela boca e voltou. E só tava você e Noemi. Só tava eu e eu. A Noemi não estava Não comigo tava nesse nesse dia, eu dia. estava sozinha. A Noemi estava em casa com o Fábio, eu estava na minha sala de estética porque eu estava terminando o fechamento, tinha acabado de atender minha última cliente. E quando meu telefone fixo tocou, Tocou. ela falou, olha, eu tinha perdido o seu contato, o seu número, porque na época não tinha aquele celular, né, gente? Sim, Não era sim. assim. A comunicação era o telefone fixo mesmo. E aí ela falou, eu tive que ir eu liguei para qual é o nome? Era Telerge, era a antiga Telerge. Telerge. Liguei para Telerge, e lá falei que era sua mãe, nananá, e eu consegui o seu contato, que era o contato da minha loja, da minha sala de estética. E aí ela me ligou e falou isso, olha, só que tem uma coisa, você não pode dizer que você é a mãe dela. Você vai conhecer ela sem dizer que é a mãe dela, como se fosse uma amiga, uma colega qualquer. Eu falei, tudo bem. Só que eu fiquei, assim, eu não Gente. sabia nomear qual a emoção que eu estava sentindo, porque foi muita coisa junto. E aí, fechei a loja, fui para casa, eu falei, Fábio, você não sabe o que aconteceu. Aí ele falou, o que que foi? Eu falei, olha, Dona Conceição me ligou. Vai até virar história na família. Dona Dona Conceição. Conceição me ligou. E aí, ela disse que se eu quiser ver a minha filha, ela vai marcar o local. Só que nesse tempo, a mãe dela, a mãe da minha filha, né? A mãe da Letícia. Letícia é o nome dela. A mãe da Letícia me ligou e começou a criar comigo um vínculo. Por quê? Pra te conhecer. Para me conhecer, porque o marido tinha medo de eu pegar a menina de volta. Essas coisas, né? Embora ela Sim, já era sim, grande, já tinha 14 sim. anos. Só que eles eram um casal de idade já um pouco, né? Tipo assim, com 20 e tantos anos na minha frente. E aí, ela começou a criar comigo esse vínculo e tudo, e ela disse para mim o seguinte, Rosângela, você sabe por que que eu decidi te procurar? Eu falei, não. Ela disse para mim, por 2 coisas. Primeira coisa foi que quando a sua filha foi entregue a mim, eu perguntei para a pessoa que trouxe ela para mim, o que que a mãe dela falou? E ela disse, ela não é minha mesmo. Eu nunca mais esqueci essa frase. E eu sempre fiquei esses anos todos me perguntando o que levou uma mãe a entregar o filho. Não era, isso me intrigou, porque não era uma pessoa qualquer, não era uma situação qualquer. E eu sempre falava com o meu marido, essa mãe, ela deu a filha, não foi por escolha. Não foi para ficar na rua, na vadiagem. Houve uma coisa muito séria. E ela disse que a filha dela, que é a minha filha, ela se converteu. Nessa época, ela fazia parte, ela se converteu muito jovem. E ela chegava em casa, a família toda não era convertida. E ela dizia, reclamava, eu queria tanto que a minha família toda fosse crente, que não sei o quê, começava a falar. E aí ela falou, e quando eu soube que você e a sua família todas servem ao mesmo Deus, que não é o que eu sirvo, isso tem me trazido um incômodo. Caramba. E aí ela falou, então,
Eu falo pro meu marido que a gente tá velho. Se nós morrermos, as nossas filhas, que é ela e mais uma outra, que também é adotada, elas vão ficar sozinhas. Então a gente precisa, sim, saber quem é a mãe dessa menina. E aí começou a ter contato comigo até que nós marcamos o encontro. Marcamos o encontro na casa dessa minha ex-patroa. E foi eu, Fábio, Noemi. E quando nós chegamos lá, ela eu não tinha visto. Eu nunca tinha visto ela. Ela estava no quarto, trocando de roupa. E aí eu estava nervosa demais, muito Imagino. nervosa, passando mal. Foi uma semana difícil, né? Eu estava muito nervosa. E o Senhor naquele dia me deu uma palavra. Que dele era o agir e o efetuar. Só que eu fiquei pensando como que eu ia administrar todo esse sentimento que eu guardei durante todo esse tempo ao me encontrar com aquela menina. Como que seria? Então eu fiquei pensando sobre isso. E aí cheguei na casa dela, dessa minha ex-patroa, estava a mãe da minha filha, né? Hoje em dia os pais dela, né, não são mais vivos. Uhum. Estava a minha filha e a mãe dela. E aí, quando nós chegamos lá, estava a minha filha no quarto, a mãe na sala, nós nos apresentamos, conhecemos, ele conheceu, e a Noemi também. Só que quando a minha filha sai do quarto, ela sai de sutiã vestindo uma blusa. E quando eu não vi ela de frente, ela tem uma mancha aqui, Desde bebê. desde bebezinho, que a minha outra filha também, que é a irmã dela, tem. Caramba. Quando eu olhei, eu falei, Fábio, ela é a minha filha. Olha a mancha que a Cassie tem, ela tem. É a mancha dela. E eu fiquei assim. Aí daqui a pouco ela veio, aí eu olhei, mas eu fiquei com vontade de abraçar, de agarrar, de chorar. E aí ela foi, trocou a blusa, voltou. Aí a mãe dela falou, essa daqui é a Rosângela, amiga da mamãe, não sei o que, tal. Ela, oi, tudo bem e tal. Só que eu fiquei cerceando essa menina, que eu queria falar pra ela, eu queria saber do desgosto dela, eu queria saber o que ela tinha, como é que era isso. E aí teve uma hora que eu já não tava aguentando mais de tanta ansiedade, de vontade de gritar, de chorar, fui pro banheiro. Quando chegou lá, eu abri assim a tampa do vaso, mergulhei assim a cabeça no vaso e ali eu gritei, chorei. Chorei. Lavei o rosto, me recompus, nós fomos para a sala, voltei para a sala novamente, a gente foi para almoçar. Falei, posso orar? Orei, li essa palavra que o Senhor tinha me dado. E ali eu fiquei cerceando. E a minha filha, Noemi, começou a ficar brincando com ela como se brincasse casa com a outra. Sim. Entendeu? Brincando aquela coisa toda. E dali, elas saíram, foram tirar foto, foram pro campo. E eu fiquei com a mãe dessa minha filha. A gente conversando, tal, e ela foi entender as coisas como tinha acontecido. Ali eu soube que a minha filha nunca tinha ido para São Paulo, sempre ficou ali em Bom Sucesso, ela foi criada em Bom Sucesso. Inclusive, esse casal eram primos distantes dessa minha ex-patroa, entendeu? Não, realmente eles não podiam ter filhos, tanto é que adotou a minha filha e uma outra menina, né? E aí, a partir dali, nós ficamos conversando até ter o tempo certo para minha filha estar preparada para saber que ela tinha sido adotada e que eu era a mãe. E aí a gente enfrentou um outro processo, porque ao mesmo tempo que eu gostei, eu ao mesmo tempo comecei a rejeitar a minha filha também, porque quando eu olhava para ela, eu via tudo que eu tinha passado e vi o pai também. Então, assim, eu fiz o que a gente chama hoje de deslocar para minha filha uma culpa ou culpabilizá-lo, uma culpa que ela não tinha, né? Sim. E aí, isso são movimentos inconscientes que a gente acaba tendo. Enfim, história longa, né? Só um pouquinho, mas assim, cara. Muito longa, né? Assim, muito longa. Cara, mas é uma história muito incrível. E aí, o tempo foi passando um pouco, a minha filha fez 15 anos, a gente tentou uma proximidade, mas somente com 18 anos, mais ou menos, que a gente começou a se entender, porque ela também liberou sobre a minha vida perdão. Mas ela descobriu que você era mãe dela quando?
Acho que foi Logo depois disso? um ano, nesse período aí de para 14 para 15 anos, quando ela fez 15 anos, 15 anos. ela já tinha descoberto que eu era mãe, mas claro, aquele primeiro momento foi de rejeição, né? Ela teve a rejeição, eu também tive, porque ela era totalmente diferente do meu convívio e tudo. Eu tinha que aprender a lidar com uma pessoa também que para mim era Sim. estranha. Mas aí, resumo da história, nessa história, né? Não banalizando, mas para encurtar realmente o tempo. Eu louvo a Deus, Tiago, por tudo que o Senhor fez e tem feito na minha vida, porque nós estreitamos a relação. Eu pude dar um suporte, né, juntamente com meu esposo, a ela, quando ela perdeu o primeiro pai, primeira mãe, e aí ela foi conhecer o meu genro, né? Estava se preparando para casar, e o Senhor, ele me deu a honra, o privilégio, né? E ela me honrou também, de eu poder entrar no casamento dela, Jesus. como mãe dela, minha filha caçula, a Noemi, foi dama de honra. Jesus. E eu pude entrar com ela no altar, no lugar de mãe, juntamente com o pai dela que criou ela. Então, assim, Que maneiro. isso foi uma coisa, isso é uma coisa, não foi, é uma coisa para mim que marca a minha vida, marca a minha história. E, assim, resume, né, um pouco de tudo que eu Sim, sou sim. hoje, né, de força, de resistência, de confiar que o Senhor é aquele que faz e que Ele está presente em todo lugar, em todas as circunstâncias. Eu creio que isso foi algo de Deus, porque realmente foi algo de Deus. Deus, Ele realmente conhece o nosso coração. E para mim, ter a minha filha de volta, né, e hoje a gente tem uma relação que, assim, eu glorifico a Deus, onde todos nós temos essa conexão. Ela me acompanha nos lugares, nas palestras que eu vou, Que maneiro, tá cara. sempre presente, sabe? Sempre me ajudando. A gente tem essa troca. Então, assim, eu não tenho como Expressar. expressar. Não existe uma palavra que dê para expressar. Uma A palavra, filha uma foi frase. 35. E aí, o que aconteceu? Lembra que eu falei que a minha história, minha família sempre foi muito disfuncional? Então, o que Deus fez, né? Deus é aquele que ele restaura as ruínas. E eu, com a minha filha, tive ela de volta para minha vida quando ela estava com 14 anos, né? E ela agora, 14 para 15, que foi no mesmo ano. E a minha mãe, que eu não fui criada com ela, né? Sempre distante, assim, eu não sabia nada dela, porque eu fui criada com meu pai e com a minha madrasta. 38 anos depois, 35? 35. 35, 38, eu sempre me confundo, porque são muitas coisas. Sim. Eu tive também o prazer e o privilégio de reencontrá-la. Caramba. Então, assim, a minha história, ela se fechou esse ciclo, aonde eu liberei o perdão para minha mãe, que me abandonou, né? Sim. E a minha filha liberou o perdão para mim, que também abandonei. Caramba. Então, assim, foi algo que Deus, ele restaurou, restituiu. E hoje eu tenho a minha mãe, e eu tenho esse vínculo, né, essa proximidade, não tanto quanto com a minha filha, é claro, Sim. mas e com a minha filha também, acompanhei, né, a gente tá sempre junto, acompanha, sempre compartilhando de momentos. Hoje em dia eu tenho um neto, ele tem 8 anos, que é o Arthur, né? Então, assim, inclusive sábado passado, a gente estava lá no workshop na igreja, saímos correndo de lá e fomos para a formatura do meu genro, para a formatura dele de teologia. Então, assim, Que maneiro. nós temos essa. Natal, passamos juntos, É impressionante sabe? quando Deus entra, né? Ano Ele- novo, a gente está sempre em família, então, assim, para nós, para mim, né, em especial, isso é algo, assim, sensacional, né? Primeiramente, eu louvo a Deus por tudo que o Senhor tem feito, né, na minha vida, e eu sempre gosto de deixar essa frase, porque eu acho que ela é importante, sabe? Eu sei que o nosso tempo, não sei se já foi ou não, mas eu gosto de deixar. Só foi um pouquinho, mas pode falar. Eu gosto de deixar essa frase porque Jean Paul Sartre, ele vai falar o seguinte, né? Ele é um psicólogo e ele vai dizer o seguinte: não importa o que fizeram de você, mas o que importa é o que você vai fazer com o que fizeram
de você. Então, isso para mim é uma frase que eu trago para minha vida, né? Depois da palavra de Deus, de tudo que o Senhor tem para mim, mas é isso. É saber que não importa aquilo que você passou, não invalidando a dor de ninguém, Sim. nem o sentimento, mas o que importa é que eu vou fazer a partir daquilo. Sim. Porque eu não tenho que mudar, tem que É. só fazer a partir. O projeto Entre os Nós, ele entra quando? Ele foi um presente de Deus. Como é que ele nasceu? Então, foi um presente de Deus para esse ano. Ano passado, eu falei que gosto de ser assim, uma pessoa, eu sou muito envolvida com as coisas. Às vezes eu tenho 10 milhões de coisas para fazer. Ele tá rindo porque realmente eu sou uma pessoa que eu preciso disso, né? Isso me dá uma energia que me move e eu gosto de estar envolvida com coisas, com pessoas. E aí, quando foi o ano passado, eu dava aula numa escola de socioemocional do 7º ao 9º ano. E aula de psicanálise, eu dou aula de psicanálise num polo, num instituto onde tem vários polos, e compromisso com igreja, e palestra aqui, e, enfim, um monte de coisas. Só que o ano passado eu estava muito cansada, né? Muito exausta. E eu falei, bom, ano que vem, Ano que eu não vou, vem. que era 25 agora, né? O ano passado eu falei isso, ano que vem eu não vou fazer mais nada. Vou sair da escola, não vai dar mais aula no instituto, porque eu estava fazendo uma pós-graduação também, em avaliação neuropsicológica. E eu falei, então eu vou sair de tudo isso, vou desacelerar. E aí fiz. Quando chegou novembro, foi meu último compromisso, foi no dia 30 de novembro de 2024. Nós viajamos para passar o ano novo fora, porque a Noemi não mora aqui, né, no Brasil, ela mora em outro lugar. E a gente foi para lá para passar com ela, fiquei 15 dias lá. E quando eu voltei, eu falei, bom, agora eu vou ver o que eu vou fazer. Só que quando eu voltei, eu me senti vazia. Me senti assim, o que eu vou fazer agora? Cara, eu tô desempregada. Eu tô desempregada. E aí, eu pensei, nossa, o que eu vou fazer agora? Não tem mais, não dou aula mais no instituto, porque eu não quis agenda para o ano de 2025. Estava fazendo a pós, então eu fiquei meio que assim, sem nada para fazer, né? Sim. A gente tem um comércio, eu ajudo ele mais assim, mais na parte burocrática, mas estava mais devagar. Conclusão. Acho que foi março, né? Foi março? Acho que foi março. Eu sempre sou uma pessoa que, para tudo e qualquer coisa, eu preciso orar, né? A oração é um canal que me conecta com Deus e me deixa calma. Eu perguntei que eu vou orar mesmo? Mas é porque eu não tô nervosa. Tá tranquilo, tá tranquilo. É porque eu não tô nervosa. Mas eu sou uma pessoa que, seja em qualquer situação, eu sou aquela pessoa que eu vou orar. Que é onde eu me acalmo, me regulo também emocionalmente, porque eu sei que o Pai está me ouvindo. Eu sempre, quando estou orando, nas minhas orações, eu sempre digo o seguinte: Senhor, Tu és aquele Deus que vê além da curva. Por quê? Porque às vezes a gente quer muito as coisas, né? Você fica focando muito lá no que você quer, só que aqui na sua casa, quando a gente sai ali, direita ou esquerda, você tem como ver o que vai acontecer ou o que está acontecendo? Não, porque a sua visão ela é muito limitada. Você consegue ver daqui até ali no finalzinho da rua e olhe lá. Sim. Mas após a curva você não consegue ver. Então eu sempre orei, a minha oração é sempre desse jeito. Senhor, Tu és aquele que vê além da curva. Então, se além da curva for alguma coisa que me afaste da Tua presença ou do Teu propósito, eu não quero. Foi assim para a graduação, foi assim para as coisas que eu tenho conquistado e foi assim também em 2024. Quando você já tinha voltado de... Quando eu tinha voltado da Argentina. A gente ficou 15 dias na Argentina e a gente voltou de lá. E eu já tinha falado com ele em 2024, quando foi o meu último compromisso. E aí, passou janeiro, cheguei em janeiro, fevereiro, março, início de março, eu nas minhas madrugadas, nas minhas orações com o Senhor,
eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Senhor, tá, mas e aí? E agora? Eu vou fazer o quê? Nada? Senhor, eu não consigo ficar no ócio. Eu preciso de alguma coisa, não sei. Senhor, tu és aquele que vê, eu fiz, deixei, né? Eu sempre tô trocando a minha vontade pela sua, e agora? Vou fazer o quê? E fui dormir. E na madrugada eu tive, assim, uma visão. Eu falo que foi uma visão mesmo, que ela foi nítida. Apareceu para mim 2 mãos. Com cada mão tinha uma corda. Caramba. E eu fiquei olhando para aquilo falando, ué, corda e mão, o que eu vou fazer com isso? Tipo, vou fazer o que com isso? E aí eu falei, não tô entendendo. Daqui a pouco veio a frase, sabe? Entre nós. Veio aquilo. Quando eu acordei, sempre quando eu tenho um sonho ou qualquer coisa assim, de manhã cedo eu compartilho com o Fábio, que a gente toma um café juntos, Uhum. a maioria das vezes. E aí, sempre compartilho com ele. A gente senta para tomar café e eu falo, Fábio, tive um sonho assim, assim, assim. Ele até brinca, quando que você não sonha? É verdade. Falei, Fábio, olha assim, 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 assim. Aí eu falei, Fábio, olha, eu tive um sonho, contei para ele o sonho, como é que tinha vindo. Eu falei, e o nome veio assim, entre nós de mim e você, entre nós de dificuldade, de amarrado e tal. E aí, não sei, Fábio, como é que é isso? Aí ele olhou para minha cara e falou assim para mim, vamos patentear esse nome. Eu falei, tá louco? Tá maluco? Por quê? Eu falei, meu filho, e a gente tava bastante apertado, né? Na época, assim, ainda tá. E aí, eu falei, você tá louco? Você já viu? Pra patentear esse negócio, tal, não sei o que. Ele falou, não, vamos patentear, Rô. E eu fiquei fazendo na parede da minha cozinha. Eu tenho mania de riscar o Rabiscar, azulejo da cozinha, pra que lá poder a gente... visualizar. E aí eu fui fazendo, eu falei, Fábio, o nome veio assim, não sei o que, não sei o que. E eu faço parte de um grupo onde tem vários empreendedoras, só mulher, né? E aí eu faço parte desse grupo e eu perguntei lá se tinha alguém que trabalhasse com patente. E aí uma pessoa se manifestou, a gente veio, conversou, tal. Aí ela falou, eu falei, caraca, muito caro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele falou, Rô, patenteia esse nome, patenteia esse nome. E aí eu falei, tá bom. Aí falei com ela, como é que faz, tal, não sei o quê. Ela falou, já tem o nome? Eu falei, já. Tem a logo? Eu falei, não. Eu pensei, nossa, mas já quer tudo? E aí falei para ela do nome. Aí ela falou assim, é o quê? Eu falei, é voltado para a área de psicologia, de saúde emocional. Aí ela falou, Rosângela, entre nós, só que na minha cabeça era entre nós, de mim e você, ia ficar meio que subentendido, né? De entre nós, que nós pode ser eu e você, e pode ser nós de amarrado. Isso. E aí eu falei para ela isso. Ela falou assim, vou tentar aqui, vou ver a viabilidade. Só que daqui a pouco ela me ligou, falou, Rosângela, entre nós não dá para ser, porque já tem um segmento. Podemos tentar entre os nós? Aí eu falei, entre os nós eu não gostei não, achei feio, não sei o quê. Ela falou assim, posso tentar? Falei, pode. E aí ela foi E conseguiu. e passou. E aí a gente ficou no processo e tal. E a logo, ela foi nascendo, né? Foi vindo da forma como o senhor tinha me mostrado, aquela Sim. corda, os nós. E aí a gente começou a conversar, conversei com ele. E aí chamei meus filhos, né? Contou Nesse pra dia eles. participou eu, o Fábio, o Douglas, não. Quando colocou a preposição, gerou identidade. Exatamente. Quando colocou a preposição, ele falou assim, agora gerou identidade. Porque agora, Deus não é Deus de meio termo. Ou é ou não é. Eu falei, então é os nós mesmo. O nó de cada dia, o nó que o nó na garganta, o nó que a gente fica atravessado, o nó que a gente quer desembolar e não consegue. E a minha vida é um nó mesmo, foi um nó. Então, meio parecido com enrolado, né? Sim. E aí, isso gerou essa identidade. Passamos uma madrugada inteira, eu, ele e minhas 2 filhas mais velhas, conversando sobre isso, discorrendo sobre esse projeto. Fizemos um podcast sobre Entre Nós, comecei a falar sobre Entre Nós, mandei fazer um painel do Entre Nós, compartilhei com Ruth, com Raul sobre isso. Falei com a Lúcia também. E aí, um belo dia, eu quietinha na minha casa, ela disse para mim, você já compartilhou com a apóstola? Eu falei, não. Aí eu pensei comigo, e isso é para minha vida profissional, eu ia para a igreja?
Só que já era Deus também, Sim. vendo, né, que há o que vê além da curva, já trabalhando para que isso tomasse visibilidade. E aí, o Fábio, ele me surpreendeu, porque ele foi aquele que investiu e começou a entrar em contato com um podcast para a gente falar sobre isso, para divulgar. Foi lá, já fez um Instagram, e, enfim, ele se envolveu assim, fez um canal no YouTube, não entende nada Ele foi o seu investidor. e começou a investir Investidor e e tal. incentivador. E conclusão, nasceu aí, a gente foi a primeira conferência, que foi dentro do projeto, porque o projeto, entre os nós, É um projeto exclusivo para mulheres? não Mas é exclusivo para mulheres, Mas é voltado para esse voltado público. para esse público, sim. Porque o Entre Nós, na verdade, Tiago, ele é um projeto que ele funciona como através do autoconhecimento. Porque através do autoconhecimento, você consegue desenvolver outras áreas na sua vida. Sim. Porque quando você promove o autoconhecimento, você consegue fazer com que esses ciclos, né, viciosos eles se quebrem, padrões de comportamento sejam transformados ou sejam ressignificados. Você ouve? Hã? Na sua vida ouve? Muitas coisas, sim, muitas coisas, claro que sempre houve. Todos os dias eu estou ressignificando alguma coisa, todos os dias eu estou desatando nós, todos os dias eu estou dando um novo significado. Então, assim, Sim. é através de quê? Do autoconhecimento. É conhecer que eu tenho potencialidades e fragilidades também. Isso é para qualquer pessoa, né? Porque às vezes as pessoas hoje em dia têm muita inteligência, no sentido assim, de QI, do QI avançado, né? De desenvolver e fazer coisas, porém, falta inteligência emocional Sim, para tem uma lidar, limitação. para lidar com situações externas. E me fala um pouquinho sobre esse empoderamento de verdade. O que seria isso? Então, e aí, a partir do Entre os Nós, eu comecei a traçar, né? Qual seria o caminho que o Entre os Nós ele ia tomar. E dois, né? Porque dos já que caminhos, é autoconhecimento, ele vem com essa proposta para a gente trabalhar o autoconhecimento individual, também em grupo, que aí já vem com a parte de, assim, análise pessoal, Sim. terapia em grupo, palestras, conferências, né? Tudo a nível de informação. E aí nasceu, dentro desse projeto Entre os Nós, um braço que foi essa conferência do Empodera Ser. E aí, por que Empodera Ser? Porque para se sentir empoderado, ou para ser verdadeiramente empoderado, a gente hoje, enquanto mulher, enfrenta um pouco esse cenário de que o empoderamento ele está atrelado ou está assim vinculado à parte externa, só de se você tem que ser uma pessoa que está sempre o tempo todo bem apresentável, com cabelo, unhas, carro, e o empoderamento verdadeiro não é a parte externa que vai direcionar, e sim é aquilo que você tem interno, porque trazer ordem para o caos interno é muito mais trabalhoso Sim. e difícil do que para o externo. Porque com o externo fica fácil porque você contrata pessoas, mas internamente. Então, quando eu pensei nisso, de trazer esse empoderamento para que as pessoas possam entender realmente qual é o verdadeiro empoderamento. E qual é? O verdadeiro empoderamento é quando eu conheço as minhas limitações, sei das minhas potencialidades, respeito as minhas fragilidades, né? Aprendo a botar limites em circunstâncias e situações que às vezes acaba me defraudando emocionalmente, porque hoje em dia a gente vive uma sociedade, né, onde a mulher ela já é vista com aquele estereótipo. Sim. Então, se ela não sabe quem ela é realmente, ela vai se deixando levar por movimentos, por circunstâncias e vai sendo silenciada muitas vezes, quando às vezes ela só quer dizer, olha, isso aqui basta, isso aqui para mim já não dá, né? Eu sei que as pessoas quando ouvem essa palavra empoderamento, acaba vinculando muito elas a esse movimento feminista. Então, quando eu trago em contrapartida
que o empoderamento ele vem através do autoconhecimento, mas de quê? Da autoaceitação, da autoestima, da autovalorização, Sim. né? Do amor próprio, de como é que é, porque a gente faz tudo muito para fora, mas esquece de organizar o caos interno. Eu sei que tem um espaço muito curto de projeto, mas teria alguma situação, algum relato dentro do projeto que tenha acontecido, você falou que, caramba, realmente eu estou fazendo certo, é isso que eu precisava mesmo. Eu entendi, Deus, entendi a revelação e estou aplicando. Então, nessa primeira conferência que nós tivemos, eu chamei mais 3 amigas, né, convidadas, e uma delas, cada uma falou um ponto, né? E depois eu tive um retorno muito bom, porque o primeiro é de que as pessoas têm muitas dificuldades em dizer não quando aquilo te desagrada, né? E aí o dizer não simplesmente é uma coisa que muitas pessoas, principalmente nessas que participaram da conferência, elas disseram que, nossa, assim, o dizer não para o outro sem ter que se justificar, Sim. né? Porque parece que quando você diz, olha, você diz para mim, Rosângela, faz assim para mim, e eu falo, não quero não, não posso não. Mas por quê que você não pode? Porque parece que o não, só por si, ele não resolve a questão. Então, isso é um ponto de aprender a dizer não para situações que, às vezes, ela diz não para si, mas e que isso traz angústia, isso que traz sofrimento. A pessoa se sente encurralada, mas ela não tem coragem. Por quê? Porque quando ela diz sim, ela está dizendo sim para você e não para ela. Mas por quê? Porque acaba dizendo sim para não ser mal vista, mal interpretada, não ser julgada, para ser aceita, né? E aí, isso é um dos pontos que é onde as pessoas que participaram ou que eu presto uma mentoria sempre estão falando, nossa, é tão libertador dizer que eu não quero, Eu ia falar isso não agora, quero e pronto. Não é Então, libertador. assim, o não, ele é libertador. E tá tudo bem, você não vai ser uma pessoa ruim por causa disso. Isso é um dos pontos. E o outro é o medo. O medo, ele tem sido hoje, ele é importante, apesar de ser, assim, fazer parte das emoções básicas, o medo é algo que paralisa muitas pessoas. Sim. O medo do novo, o medo de sair da zona de conforto. Então, assim, através da conferência e desse empoderamento por conta do autoconhecimento, eu acabei tendo e tenho esses relatos de que, nossa, como que é bom, como que isso me ajudou. Nossa, foi uma chave que virou, eu posso fazer e tá tudo bem se eu errar. Se permitir errar, Sim. se permitir arriscar. Autocuidado. O autocuidado. Às vezes você, assim, enquanto mulher dentro desse cenário, cuida de todo mundo, né? Cuida do filho, cuida do marido, cuida da casa, cuida da igreja, cuida de muitas coisas e às vezes esquece de cuidar de si. O que é cuidar de si? Às vezes simplesmente tomar um banho demorado, né? Eu tenho uma paciente que a gente já está um tempo, né, nesse processo, e ela disse para mim numa das sessões o seguinte: olha, eu não sabia como era tomar um banho e sentir a água batendo no meu corpo, sentir o cheiro do perfume, assim, do aroma do sabonete, a paz, o silêncio. E agora eu trouxe para mim isso como um ritual. E lá na minha casa todo mundo já sabe. Olha, estou indo para o banheiro, agora o banheiro é meu por tanto tempo. E aí ela disse que são os 20 minutos, 30 minutos que ela fica naquele tempo de autocuidado para ela, onde ela faz coisas para ela. Então, assim, são coisas simples, mas que isso traz para você um domínio, isso traz para você um empoderamento, é um sujeito. Quando eu falei do empoderar-ser, é do ser sujeito, indivíduo, empoderado através do seu autoconhecimento. É verdade. Eu vou falar um negócio assim com muita dor no coração agora. Muita dor no coração. Acabou o nosso tempo, já foi. Cara, nosso tempo estourou. Eu sei. Estourou dentro do nosso prazo. Teremos que marcar uma segunda parte. Para a gente poder falar do projeto, falar, né, desse empoderamento,
desse autoconhecimento, porque realmente é um testemunho de vida muito grande e bonito. É muito grande mesmo, Sim. Muita foi- coisa. Muita coisa acontecendo num espaço tão pequeno. Pequeno, E né? depois dá um salto e acontece mais um negócio que vai ser um espaço pequeno, mas também de 20 Sim, anos. é verdade. Muitas É, muita coisas, coisa muitas ainda. coisas, assim, mas o que eu tenho para dizer é assim, Aproveita já, deixa um recadinho para essa câmera aqui, para quem está nos assistindo ou nos ouvindo. então, o que eu quero deixar aqui para todos que estão ouvindo é o seguinte: nunca é tarde para você começar, seja o projeto que for. Não pense no tempo, não pense nas dificuldades, simplesmente faça, porque o tempo ele vai passar de qualquer jeito, você fazendo ou não. Então decida fazer. Você só vai saber o resultado se você fizer. Para E é quem, isso. para quem quer te achar nas redes sociais, como é que a pessoa te procura? Então, eu não sou uma pessoa Aí vai ser o muito... Fábio, né, Fábio? Eu não sou muito de rede social, é uma coisa que também eu tenho vencido, mas Psi, acho que é @Psi, Rosângela Lenhel, no Instagram. Psi arroba? Psi arroba Rosângela. Psi arroba Rosângela Lenhel no E lá pega Instagram. todas as informações do Entre os Nós. Algumas, porque assim, ele fez o Entre os Nós separado. E aí agora eu estou assim numa nova fase, né, onde dando um olhar maior para isso, Sim. porque hoje eu estou conversando com você, mas está sendo muito tranquilo, porque não tem nada ali assim, eu esqueci que tem alguma coisa gravando, mas eu não sou muito boa nisso, eu Isso. sou boa para falar, mas não com isso. Então quando eu vou fazer... Não, então vou dar uma vantagem para você. Qual foi? O nome é único. Quando botar lá, aparece. Rosângela tá. Lenhal. Quando bota lá no Instagram, já aparece. E O aí, canal do YouTube é qual? qual é? Entre os nós. Entre os Nós, tá. é no YouTube, Entre os Nós. Vai lá, gente, se inscreve, ativa o sininho. Assim que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado. Onde for aparece. No YouTube não for aparece. Já Então, aparece. assim, eu tô trabalhando ainda para essa parte, né? Sim. Que tem muita coisa, Sim, sim. mas aos poucos as coisas vão se organizando. E aí a gente vai encerrar, né, esse nosso primeiro episódio. A gente vai ter que marcar o segundo. E eu queria agradecer o nosso patrocinador, né, Bruno? Vai trazer aqui, mandou, como sempre, o nosso lanche aqui. Já conhece a Moza Alimentos? Sim, conheço. E ela trabalha lá com os kit festas, salgadinho, salgado lanche. Enviou pra gente aqui a torta de coco queimado, uma delícia. Tudo de bom, né? Olha, e hoje a gente tem um controle de qualidade aqui, porque os convidados estão aqui no ramo de panificação. Tivemos entrevista com a nossa calda aqui, ó. O vulcão realmente, Bolo piscininha. a piscininha aqui transbordou. A borda infinita A piscina transbordou. transbordou. É o Diório. Muito forte. É verdade, gente. Muito obrigado por vocês terem chegado até aqui. Não se esqueçam de se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Ativa o sininho, que toda semana tem vídeo novo. Também vai no Instagram, segue a gente, compartilha com geral, com o irmão, com a tia, com o gato, com o cachorro, com o papagaio, com todo mundo. E assim, é um prazer enorme mais uma vez ter você aqui na nossa mesa, ter o Fábio também que te acompanhou, para não esquecer, ter o Bruninho ali atrás, que nos bastidores, que o Bruninho gosta desse chamado. Gente, muito certíssimo. obrigado por tudo. E como a gente costuma falar, se a vida é tão enrolada, por que o seu podcast não pode ser? Até a próxima, meus amigos. Tchau, tchau. E aí, só...